A seguir, Linha de Fundo, livre para todas as idades. Canal Universitário de Pi. Olá, estamos começando mais um Linha de Fundo aqui, mais uma vez para comentar o Campeonato Brasileiro, né? Estamos aqui, Dani e o Lucão, como sempre. E vamos começar falando do clássico da rodada, né? Que foi o Corinthians e Santos. Corinthians 2-0. O Corinthians não ganhou de 1-0, ganhou de 2, né? Em cima dos... foi uma goleada do Corinthians. E parece que está se mantendo aí, né? A boa fase do Corinthians, que muita gente duvidava, mas... Destaque para a vitória do Corinthians e que resultou derrota do Santos. Na demissão do Dorival, né? Caiu o Dorival, depois do vice-campeonato ano passado. Então, ao contrário do que aconteceu no Palmeiras... Ao contrário não, né? Foi tão injusto quanto o que aconteceu no Palmeiras com o Eduardo Batista, né? Uhum. Que as duas demissões eu achei que foram bem injustas com o técnico, só que no Palmeiras ainda tem aquele negócio da torcida, querer o Cuca e... A sombra do Cuca é aquele maior. negócio do Cuca que o Cuca nunca devia ter saído, no Santos já não tinha isso. E ainda o Santos manda o Dorival embora, que apesar de alguns jogos não tão bons do Santos, ele classificou o time na Libertadores, classificou o time na Copa do Brasil, vem de um vice-campeonato brasileiro, então não dá para entender assim essa demissão do técnico. E fica aí, né, quem que vai entrar? Eu acho que o Dorival foi mandado embora do Santos mais por conta da torcida. Pelo menos as pessoas que eu conheço, que são santistas, que eu sempre via postagens ou que falavam comigo de futebol, sempre se mostravam insatisfeitos com as substituições que ele estava fazendo. Não sei por que o Dorival fez isso, por que o Dorival não mexeu. Eu acho que a torcida ficou muito no pé dessa questão do Dorival e esqueceu de olhar justamente para esse conjunto, retrospecto dele, sim, né? Por tudo que ele já conseguiu. Acho que viu o resultado assim, de alguns jogos isoladamente. Se for assim, eu acho que o Rogério Ceni também teria tempo, né? E o Rogério Ceni ainda sofreu 3 eliminações, é bem justo. O Palmeiras, se fosse assim, manda o Cuca embora. O que o Cuca chegou não ganhou, né? Não ganhou nenhum ainda, praticamente, né? Ganhou o primeiro. Contra o Vasco, que não é parâmetro. Hoje não dá pra falar que é parâmetro e até agora não tem modificado o time. Agora o Dorival tem esse bom retrospecto, né? Vai trazer quem, né? Que foi o que você falou. Exatamente. Quem hoje está disponível no mercado? Pelo jeito o Levir já está quase praticamente certo no Santos. Sim, mas mesmo assim, eu fico imaginando o que o Levir pode fazer tão diferente do Dorival, sabe? Eu ainda prefiro o Dorival como técnico do que o Levir Cuca. Então, eu não sei, eu acho que é meio arriscado. Outra coisa que se falou muito foi a forma como os jogadores entraram para jogar contra o Corinthians, que assim, não que eles entregaram o jogo, mas foi aquele... Não correram também o suficiente para falar assim, a gente tá brigando para ganhar. Muita gente falou em que os jogadores fizeram corpo mole para derrubar técnico. Né? Então, acho que só essa explicação mesmo, assim, algo interno que a gente não saiba, né, que não tenha vazado, porque não dá pra entender mesmo. E é a segunda vez, né, que o Dorival é mandado embora do Santos injustamente. Né? Quando o Dorival chegou, acho que há 2 anos atrás, quase isso, voltou, né, pro Santos, ele veio também, a torcida idolatrando, Dorival, agora vai mudar. E realmente, ele teve um trabalho muito bom e eu acho que justamente isso que pesou, porque o Santos caiu muito de rendimento comparado com o ano passado. Só que se você for analisar, o Dorival tirou o Santos da sarjeta, sim, bem dizer, ele fez milagre chegou, com o que tinha. O Santos, ano passado, era um time que se falava em rebaixamento quando começou o campeonato e terminou como vice-campeão. Então, e não foi campeão porque realmente o Palmeiras mereceu mais, porque o Santos tinha uma campanha muito boa. Então é complicado você jogar essa carga de culpa nas costas do Dorival, né? E quem é o medalhão do Santos hoje, assim, né? O Santos não contratou ninguém esse ano. Você fala, teve uma contratação de peso, uma contratação efetiva, né? Não sei quem é o maior destaque do Santos. Será que é o Ricardo Oliveira, é o Lucas Lima, os mais do mesmo, sabe?
E eles provavelmente aí já estão para sair também, né? Ricardo Oliveira mesmo, já quase quis, saiu, não saiu. Ele. O Lucas Lima muito provavelmente não vai durar muito, vai sair também. E já vem desfalcando o Santos, né? Que agora tem seleção brasileira também, então o Santos já tem um número limitado de jogadores e ainda fica tendo que contar com esses desfalques toda a rodada. Então, eu sei lá, acho que foi premeditado da diretoria mandar o Dorival embora, mas vamos ver os próximos capítulos aí com técnico novo. Acho que é arriscado trocar de técnico assim, com 3 competições em andamento, bem complicado. Mas quem sabe agora, sei lá, a gente veja um nível de jogadores assim em campo que a gente não viu até agora. Daí vai ficar meio claro qual era o problema do Santos, que era interno, né? Sim. Pode ser que não resolva, né? Pode ser que não, né? Assim não. Pode ser que sim. E o Corinthians, então, tá em segundo lugar, né? A Chapecoense ainda tá na liderança. Tá no mesmo ponto. Os dois estão com 10 pontos, mas a Chapecoense, acho que no saldo de gols sai na frente. Importante destacar que entre os líderes ali, a Chapecoense é o que teve a tabela mais difícil até agora. A sequência de jogos mais difícil. E ela tá se mantendo líder ali. Um belo começo. Com raiva depois da expulsão da Libertadores, né? Agora vai focar no brasileiro. O outro jogo que pode ser considerado um clássico também, né? Palmeiras e Atlético Mineiro, 2 times difíceis. E não saiu do zero, né? 0-0, empate. O Palmeiras ainda perdeu um pênalti. Um jogo que os 2 times entraram pressionados pela vitória, né? Os 2 times que ainda favoritos a tudo, entre aspas. Ainda pode-se dizer que são, pelo elenco que tem, pelos investimentos que foram feitos, mas é aquele jogo... Todo mundo esperava alguma coisa e no fim não aconteceu nada. Acho que o que se pode destacar desse jogo é o pênalti perdido, que é mais um que o Palmeiras perde. É até uma preocupação, né? O Palmeiras está disputando 2 mata-matas e você vê jogadores perdendo pênalti. Eu fico imaginando, né? Tipo, uma disputa de pênaltis aí numa Copa do Brasil, numa Libertadores, e o coração vai sair pela boca, né? Então é complicado. E um jogo que esse pênalti poderiam ter garantido 3 pontos pro Palmeiras, dado uma tranquilidade a mais, que é o que tá faltando pro Palmeiras. Então é bem complicado, assim. E também outro destaque do jogo foi alguns medalhões no banco, né? Que a gente viu nas mexidas do Cuca, né? Felipe Melo no banco, Zé Roberto no banco. E, assim... Mas o Cuca falou que tá satisfeito com o futebol do Palmeiras, apesar de tudo, tá fazendo o trabalho e falou que tem havido melhoras. Eu, pelo que vi do jogo, eu não assisti o jogo ao vivo, mas eu vi depois os lances e tudo mais. O Palmeiras melhorou bastante, porém está longe de um futebol que a gente quer ver, né? Então, e assim, também, além dessa melhora do Palmeiras, a gente tem que falar que é o Atlético que está do outro lado, né? Um time também precisando vencer. O Palmeiras teve boas chances, teve bola na trave, teve defesas do Vitor, então, assim, não perdeu, sabe? Mas então, eu acho que aquela cobrança maior, porque em casa, apesar de ser o Atlético, né? É em casa. Presume-se que em casa seja obrigação sua fazer o resultado. E fica o sentimento de não ter feito pênalti, né? Que é aquela coisa, terminou 0-0. Se tivesse feito pênalti, eram 3 pontos. Então, fica aquela coisa amarga, assim, esse empate com gols de derrota, né? Não, e o Palmeiras está na segunda parte da tabela, né? Assim. Sim, Tá. Diferente do Atlético, que a situação é pior ainda, que o Atlético tá na zona de rebaixamento. Tá na zona de rebaixamento. O Palmeiras está em 13º, o Atlético na zona de rebaixamento. Então, assim, esse é o problema, né? Tem 3 competições em andamento e aí você vai focar em qual? Mas você vai querer ser rebaixado no brasileiro também? Não dá. Aí você vai, eu quero jogar a Copa do Brasil, né? Mas eu também vou abrir mão da Copa do Brasil. E assim, desculpa, né? O Cruzeiro é o único time que não tá na Libertadores que classificou para a Copa do Brasil. O resto, todos são times da Libertadores. Então, assim, todos são times que estão em 3 competições ao mesmo tempo. É muito puxado. Esse calendário tá horrível, né?
A vantagem, o que deu uma... Pra mim, na minha opinião, é um ponto positivo desse calendário, é essa distância entre os jogos. Pelo menos para os times que... Pra não ficar viajando, né? Pelo menos para os times que tiveram esse começo ruim, assim, no Campeonato Brasileiro, dá para dar uma focada. Que nem o Palmeiras até jogar a Copa do Brasil, acho que é o próximo confronto, no fim do mês só. Em julho. Tem alguns jogos aí para o time engrenar no Brasileiro, para tentar algumas vitórias aí para se posicionar melhor na tabela. Então, nesse ponto é bom. Só que é final de semana e meio de semana, toda semana vai ter jogo, 2 jogos semana. Então é cansativo. Palmeiras já começa a sofrer com bastante desfalques que por lesão. Jogadores que não costumam se lesionar, que nem o Dudu se lesionou, e ainda depois tem convocações das seleções, onde Mina é convocado, Guerra é convocado, apesar do Guerra ter sido liberado pela seleção da Venezuela, né? Mas jogadores sendo convocados, Borja sendo convocado, então aí vai complicando. É nessa hora que o Palmeiras tem que mostrar a força do elenco que contratou, mas... Agora falando assim, no geral, até Palmeiras, Atlético, qualquer outro time que seja, eu acho arriscado você priorizar muito outras competições. É lógico que você tem que ter um foco em uma, mas deixar passar esses pontos igual estão passando no Campeonato Brasileiro agora, porque no final faz falta, e a gente principalmente sabe, em casa, né? E principalmente esses pontos do começo, né? Que eram para ser pontos... Assim, fácil, entre aspas, né? Geralmente o começo é mais fácil, né? Até porque a Libertadores também, como vai até o final do ano, vai coincidir ali com o final do campeonato, então se chegar até a final da Libertadores... Eu acredito que se um time desses chega numa situação de final de Libertadores e brigando pelo rebaixamento, o que você escolhe? Não, então... Eu escolheria não cair. Eu escolheria não cair, apesar da vontade de ganhar a Libertadores. Eu preferia ir pra disputar o Mundial, ganhar a Libertadores. Eu acho que todo mundo, os jogadores, enfim, o time pensaria em ganhar a Libertadores, porque é um título, né? Por mais que você caia, você ganha um título que acho que ofusca a queda, pelo menos. Um pouco, não né? Não sei, mas é uma situação que eu acredito que não vai acontecer. Espero que não, né? Porque por pior que tenha sido esse começo, tem alguns times aí que vem desenhando um rebaixamento aí, né? Atlético Goianiense, assim, o Avaí também. É um gato morto. Entendeu? Então, eu acho que é uma coisa que não vai acontecer. Só que a gente, muitas vezes, tem surpresas aí no Campeonato Brasileiro, né? Então, é uma coisa que os times têm que ficar atentos, né? Os técnicos ficarem atentos, os jogadores mostrarem um pouco mais de vontade. Mas, assim, e sobre o Palmeiras, eu acho assim, teve a melhora, mas ainda tá deixando muito a desejar. Tem muita gente ainda que tem que melhorar muito. Comer um pouco de grama aí, porque tá feio. Um outro clássico paulista também, vai a Ponte Preta e São Paulo. Ponte Preta ganhou de 1-0 de São Paulo, mais uma perda de São Paulo aí. Jogando em Campinas, que é muito difícil, o time da Ponte tá se mostrando um time muito bom, muito bem organizado. E o São Paulo aí perdeu a chance de... Né? Mas eu achava previsível essa derrota do São Paulo contra a Ponte, até porque a Ponte contra os times da capital tem um bom desempenho e em casa ainda muito melhor, né? Desde o início do ano, né? Sim. Dos grandes aí. Então, acho que não é nada muito absurdo fora, assim, É que o momento do São Paulo não é bom pra isso, né? Pra perder, mas... O momento da Ponte é muito bom, então tem o que fazer. Eu acho que o que minimizou a derrota... né? O que minimizou a derrota do São Paulo para a Ponte, acho que foi a vitória, né? No Clássico. Sim. Mas de novo... Agora tem que ganhar em casa. É de novo aquela história, né? O São Paulo, ele não consegue desenvolver, parece, o que o Rogério quer. Tomou 1-0 da Ponte, já não estava conseguindo fazer muita coisa, daí tomou o gol da Ponte, aí que desandou mesmo. Era chovendo molhado. São Paulo tentava alguma coisa e a Ponte muito bem organizada, defendia e assistindo o jogo eu não consegui ver grandes chances do São Paulo.
Aliás, nem da Ponte vi tantas boas chances mais, mas com o resultado Achou, no placar, né, conseguiu fazer o que precisava ali para ganhar, para levar a vitória, né? Pelo lado da Ponte teve a estreia do Emerson Sheik, né? Que chegou na Ponte e estreou aí no segundo tempo, já casou. Já teve uma briga ali com o Rodrigo Caio, já saiu falando. Mas Mais mídia do que futebol, né? Vamos combinar, né? Mas o São Paulo semana passada, né? Teve a notícia que ele vendeu o Luiz Araújo, que era um menino que veio da base, que tava começando a jogar bem, né? tava se mostrando futebol. Aí o São Paulo mais uma vez vai lá e vende. Teve uma notícia que o Thiago Mendes também seria vendido, mas acabou que não foi. O São Paulo não aceitou o valor. Mas perdeu um jogador que estava indo bem, que estava fazendo gol, que estava se destacando. Né? Tanto no clássico, assim, eu não tinha reparado no futebol dele, mas você só ouvia falar dele. Ele é um jogador que corre muito, de velocidade. Em todos os lugares do campo, ele pegava a bola, ele tava com a bola, né? Tanto que daí eu comecei a reparar no futebol desse jogador e falei, nossa, o menino é bom, né? Até esqueci, mas eu ia comentar no último programa, ia falar sobre ele. Por fim, daí na semana passada saiu a notícia que ele já foi vendido, né? E até em termos de comparação, assim, ele foi vendido por um valor muito alto. Comparado até, só falou que comparando com o Vitor Hugo, assim, nada a ver com as posições e tudo, mas que o Palmeiras vendeu muito barato o Vitor Hugo e o preço que o São Paulo conseguiu. Acho que até por isso concretizou a venda, né? Porque foi um valor muito alto. Deve estar precisando. Agora, vamos ver se vai investir esse dinheiro na contratação de alguém, porque o São Paulo, além do Prato, que também recebeu propostas para sair, né? Mas a diretoria já se posicionou e falou que é inegociável, né? Mas é inegociável. Tem ele também, né? Mas assim, é inegociável até quanto? Né? Até determinado valor. Até o dinheiro cair na mesa e assim, na situação que, pelo que o São Paulo está mostrando aí, a situação financeira do São Paulo deve ser bem complicada. Para vender uma promessa assim, geralmente a promessa... E no começo, né? Segura para valorizar pelo menos até o fim do ano, para ver o que pode virar, né? Mas foi muito irrecusável, né? Enfim. Mas para ter vendido, provavelmente a situação de São Paulo, a financeira de São Paulo é complicada. Então não dá para falar que um Lucas Prato é inegociável. Então... E ele vai para onde? Pro Lille, da França. O São Paulo sempre faz isso. Revela alguém e vende, assim. Não é muito difícil São Paulo segurar. Mas ele, né, viu? Ele ia ser um grande destaque do Campeonato Brasileiro aqui. Agora ele vai para um time francês, que eu não falo. Que é mediano, não qual é... a visibilidade que tem aí no circuito, né, de futebol da Europa? E vai ser muito difícil, porque ele é novo também, tem a questão da adaptação, vai para a França, que é um país diferente. A gente não sabe se ele vai chegar lá jogando. A forma de jogar é diferente, ele não tem maturidade ainda. A gente vê muitos jogadores novos que vão para a Europa e somem. Keyson, né? Eu acho que Keyson... O próprio Robinho, né? Você vê assim, Diego, tudo bem que jogaram em mas assim, pelo destaque e atuação que tinha no Brasil, jogar lá fora sumiu, né? Teve um outro próprio que saiu de São Paulo, que foi o Lucas Piazon, que já está há anos na Europa, assim, mas já rodou a Europa toda. Porque eu acho que ele estava no Chelsea, o Chelsea empresta para não sei quem, porque ele nunca se destaca. Então complicado. Ele é o Casemiro, né? Que todo mundo rechaçou aqui no Brasil, então, é o campeão. Casemiro é um outro exemplo de São Paulo. Mas São Paulo é craque em vender jogador bom assim. E o Rogério já falou que ele quer Tava para fechar com o... esqueci o nome do jogador que está no Atlético Mineiro. Mas já estava para fechar com ele, o Rogério falou que tá querendo um outro atacante. É o Maxwell. E tava querendo um zagueiro também, porque emprestou o Breno pro Vasco. O Lugano não sabe se vai renovar, talvez vá embora. A torcida tem feito uma campanha pedindo para que ele renove? Para ele ficar, né? Não sei para quê. Apesar de não jogar... Só assim, não sei para quê, mas... Eu não sei... a implicação da torcida com o jogador. Dentro de campo ele não tá jogando. Não. E eu não sei qual que é a influência dele dentro do vestiário, se ele faz alguma coisa no vestiário. Não deve estar acontecendo nada, porque o São Paulo não tá resolvendo. Né? Então, eu não sei por que essa campanha, né? Mas... porque a falta de ídolos, infelizmente, no Brasil a gente não tem ídolos, né? Então, quando a gente tem uns... não quer se desprender. Eu não gosto de ficar voltando muito... Mas a torcida do Palmeiras está fazendo uma campanha pro Valdívia voltar. Você fala, viu? Né? Então, sobre o Valdívia... Eu andei, assim, boatos de WhatsApp, grupos que a gente participa aí,
Dizem que o Valdívia é uma coisa que pode acontecer mesmo. Só depende do aval do Cuca. Se o Cuca falar que quer, a diretoria vai tentar contratar. Diz que eles já até têm uma proposta de valores. Assim, diz que o próprio Valdívia aceita um contrato de produtividade, aceita um contrato curto. Mas não aceitou da última. Agora vem. Agora ele tá desempregado, né? E o time do Palmeiras é melhor também, né? Então, mas eu acho muito assim, até pra gente não estender muito o programa, né? Os times ficarem insistindo muito nas peças que já fizeram parte do passado, né? Viu? É diferente a realidade hoje, o futebol hoje. A vivência que esse jogador teve, eu vejo assim, por exemplo, quando trouxe o Cleiton Xavier. Nossa, é o Cleiton Xavier. Viu? Hoje, onde o Cleiton Xavier tá, já saiu do Palmeiras, foi para outro time, assim, não tem mais, né? Não é do mesmo jeito. O Inter tá agora com o D'Alessandro, a volta do D'Alessandro, né? O São Paulo com o Lugano. É muito essa falta ainda que o D'Alessandro tá jogando muito bem, sim, né? Sim, então, mas assim, falta uma referência, um ídolo, assim, pro todos os esportes, mas principalmente no futebol. Acho que a torcida é meio carente, né? Hoje em dia. Porque é difícil, hoje é difícil se construir ídolos, né? Porque hoje o pessoal não fica, né? Aparece uma proposta, já vai embora. Eu acho que então a torcida se apega aos do passado, de um passado mais recente aí que tem essa possibilidade. Eu não vou julgar a torcida porque eu sou um dos que gostaria de ver o Valdívia de novo. Eu acho ele engraçadinho, bonitinho, assim, nossa, legal, é palmeirense, posta as coisas na internet. Mas assim, eu só gostaria de ver ele de novo se fosse nesses termos mesmo, sabe? Um contrato, um salário baixo por produtividade, um contrato curto, para ver o que poderia acontecer. Que eu acho que o Valdívia é um bom jogador, apesar de toda a recente história ruim dele no Palmeiras, eu gosto do futebol do Valdívia. E acho que ele daria uma solução para o meio-campo ali do Palmeiras. Mas eu acho que ele teria que vir só para jogar só um campeonato. Vai jogar brasileiro, joga só o brasileiro. Esquece Libertadores do Brasil, Copa do Brasil. A Copa do Brasil acho que ele nem pode mais, né? Nem poderia mais. A Libertadores eu não sei se tem como inscrever depois, mas mesmo que eu gostaria de ver o Valdívia, mesmo que fosse assim, sabe? Entra num jogo, no outro não entra, tipo, pra ser mais uma opção no meio-campo. Porque, por exemplo, o Palmeiras é um time que o Tietê não vem jogando bem, então imagina o Guerra jogando com o Valdívia, ter essas opções. Tem uma sombra, né? Você fala assim no banco, por exemplo. Então, sei lá, eu gostaria de ver. Eu acho que apesar do time ser melhor, falando especificamente do Valdívia, acho que a chance dele já foi, a oportunidade ele já teve quando a gente sempre precisou dele. Ele nunca ajudou o Palmeiras, nunca, porque ele se machucava, estava contundido, ele estava com problema, ele estava com isso, com aquilo. Ia pra Disney. Então, viu? Não, chega, viu? Vai embora. Você gosta, a gente gosta de você, obrigado pelo que você fez, mas quando a gente sempre precisou, você nunca estava disponível. Eu tenho muita raiva dele. Assim, é o que eu falei, é uma coisa de opinião. Eu pagaria pra ver, mas é uma coisa que divide muito a torcida e divide muito a própria diretoria, né? Então vamos ver o que vai acontecer aí. Quer Lugano ou sai Lugano? Não, por mim Lugano não precisa ficar. Mas ele tá jogando, tá fazer o quê lá, gastando, só pagando ele pra não fazer nada. Não. Mas eu queria ver o Valdívia no Palmeiras. Só já que tem dinheiro, né? Vocês não tem um monte de dinheiro aí, a Crefisa não tá dando, então contrata ele um pouquinho aí. Chama eu pro jogo, ela tá sorteando ingresso aí pro jogo de domingo, chama eu aí pro jogo. Mas eu só queria comentar uma coisa do São Paulo, né? Voltando de São Paulo, você vê a confusão que é o clube, né? O Cueva, ele ficou de fora do jogo porque o departamento médico usou um spray nele para recuperar alguma coisa. E o spray tinha uma substância que acusava no doping. E aí teve que tirar ele porque usaram um spray que ia acusando o doping, ficaram com medo. E aí ele não jogou o jogo. É complicado. Uma confusão, né? O próprio departamento médico usou e eles mesmos falaram, a gente usou isso, melhor não escalar ele. É complicado a situação. Às vezes se for muito necessário, né, para ele se recuperar logo. Mas mesmo assim, eu acho que deve ter outros meios, outra coisa permitida, né? Que seja... complicado. A próxima rodada do Campeonato Brasileiro é agora já no meio de semana. O Palmeiras vai para Curitiba, vai jogar contra o Curitiba.
O Corinthians vai pro Rio jogar contra o Vasco, o São Paulo recebe o Vitória e o Santos recebe o Botafogo. Não são jogos tão difíceis, né? Apesar de o Palmeiras ter que jogar fora contra o Curitiba. E cheio Mas de o Corinthians... né? Que sequência baba do Corinthians, hein? Pelo amor de Deus. Corinthians Um jogo fraco atrás do outro. Mas o Vasco, né, ganhou do Fluminense 3-2, né? Não sei se serve de parâmetro, que era clássico, mas enfim. Não sei se o Vasco tá tão fraquinho assim, será? Agora tem Breno na zaga. Agora vai pegar Breno fogo. E outro, né, que eu tava vendo até uma reportagem dos dois que estão se firmando na zaga agora. Chutados aí. O São Paulo vai receber o Vitória, né? Um jogo que fácil, dá pra esse é mais fácil. conquistar os 3 pontos, né? E o Santos também vai pegar o Botafogo, né? O Botafogo é um pouco mais complicado, mas... Elano de técnico interino. O Elano Quem diria, né? O Elano que até um ano atrás tava jogando e agora tá de técnico. E no final de semana, o Palmeiras vai pegar o Fluminense, que é mais complicado. Tem o clássico, Corinthians e São Paulo. Vai ser na Arena Corinthians e o Santos vai pegar o Atlético Paranaense em Curitiba. Nossa, então essa semana a gente vai ter muita coisa pra comentar semana que vem. Uma hora de programa, que são 2 rodadas. E essa semana a gente tava esquecendo de falar também do 15, né? Então, o 15 perdeu e tá uma situação complicada agora, né? Porque já tem mais 3 rodadas só para classificar para a próxima fase e o 15, na próxima rodada, vai pegar o Operário de novo aqui agora em Piracicaba. Começa a fazer falta os pontos que perdeu em casa, né? Então... mas o 15 fez o primeiro jogo foi em casa, ele fez 2 fora e agora 2 volta foram pra fora, casa. né? Entendi. Então assim, agora ele... Esses ele tem que ganhar, não pode perder esses pontos, né? Acho que agora são 2 seguidos em casa, se não me engano, porque ele fez 2 fora, né? Deve ser. 2 jogos fora. O próximo já é em casa e tem que ganhar, né? Se bem que perdeu de 1-0 só lá, então se reverter o placar que fizer 1-0 aqui já tá bom já. E lembrando que classificam os primeiros colocados e as melhores campanhas dos segundos, né? Então, e o 15 tem que ganhar, né? Porque lembrar que ano que vem só tem o Paulistão de segunda divisão. E como só tem mais 3 rodadas agora para classificar, então tem que ganhar essa e... Correr atrás do prejuízo, né? Não, tá complicado. Teve o sorteio da Copa do Brasil também, né? Dos jogos. O Atlético Mineiro vai jogar contra o Botafogo. O Flamengo pega o Santos, o Grêmio, o Atlético Paranaense e o Palmeiras pega o Cruzeiro. O primeiro jogo do Palmeiras é em casa, né? E o segundo vai ser fora. Então é isso. Tem seleção brasileira também essa semana, né? 7 horas da manhã. Meu Deus, quanto futebol, né? Você vê, tem rodada terça, quarta, quinta. Overdose de futebol. Né? O Jogo do Brasil é que dia? Vai ser na sexta. Então, sexta, sábado, domingo, todo dia. Tem, porque tá ótimo. Teve rodada na segunda-feira. Tá tendo jogo sempre de segunda. Hoje então terça. Quarta, quinta, sexta tem seleção, sábado, domingo. Sexta, quinta e sexta. O outro jogo da seleção é na terça, eu acho. Então tem de segunda a terça, tem jogo até... Dá pra enjoar. A pausa do final de ano, que todo mundo fica deprimido, né? A seleção é amistoso, né? Vai jogar lá na Austrália, mas o jogo vai ser às 7 horas da manhã. A Globo não vai transmitir, né? Teve um problema aí, vai transmitir pela TV Cultura, pela TV Brasil. Então, 7 horas da manhã, né? Quem que vai acordar? A gente dá pra assistir o primeiro tempo em casa. Mas é isso aí. E teve a final da Liga dos Campeões também, né? Só pra comentar, Real Madrid fez 4-1 na Juventus. Apesar de muita gente a maioria achar que o Real Madrid ia ganhar, ninguém imaginava que ia ser uma goleada, né? Até porque a Juve não tinha perdido nenhum jogo até então, né? E perder o único jogo de 4 na final deve ser triste, né? E a Juve começou o jogo muito bem, né? Acho que até o fim do primeiro tempo a Juve tava melhor. Eu vi uma Juve melhor do que o Real, né? Mas daí o Real Madrid resolveu fez um golaço ainda, né? A Juve manda o kit de meio bicicleta, meio voleio. E o Casemiro também fez um golaço de fora da área, né? E antes desse primeiro gol, quando tava 0-0, a primeira chance de gol foi da Juve. Eu falei, nossa, a Juve vai voltar pra arrebentar nesse jogo. E eu tinha falado que ia ser 3-1 pro Real, né? Errei, foi 4-1. Mas tá bom, o Real Madrid aí... Quase mãe de nada. Real Madrid dominando, né? O futebol europeu, segundo ano consecutivo, já é a 12ª Champions League. E pelo jeito a gente já sabe quem vai ser o melhor do mundo de novo, né? Acho que já meio que perdeu a graça, com esse resultado da Champions. Sinceramente, eu pensei que a Juve passaria pro
Mundial de Clubes pra gente refazer a final de 1951, Mundial Palmeiras e Juventus. Mas não deu. Agora vai ter que pegar o Real mesmo. Vamos ser obrigados a ganhar do Real. Nossa, Vamos ver, vamos... Até pra chorar, né? Tipo, Cristiano Ronaldo da Borja na frente. Né? Torcer pro Cristiano Ronaldo se machucar, tá lá. Dá uma dor de barriga no dia do jogo. Vou fazer igual o Ronaldo na Copa de 98. Mas pra isso, o Palmeiras precisa ganhar a Libertadores, né? Que tá feia a coisa. Começar a ganhar um joguinho aí, senão... Vamos ficando por aqui então, essa semana cheia de futebol, muito futebol. Pra gente que gosta, futebol é muito bom, né? Vamos ficando por aqui então, semana que vem a gente volta. Você pode acessar nosso Facebook, facebook.com/tvunimap, o YouTube também, você vê todos os programas, youtube.com/tvunimap. E é isso, até semana que vem, tchau!